pessoal, chegamos com o nosso novo episódio do podcast Nova Friburgo Pode Mais, iniciativa do PT aqui de Nova Friburgo, e hoje tem bate-papo com Vili Ortiz. Falei certo ou não? Exatamente, Jaque. Seja muito bem-vindo, Vili. Ele que é fundador do PV e hoje está representando o partido aqui nesse bate-papo. Muito obrigada pela sua participação. Satisfação é minha, Jaque. Eu quero já, nesse primeiro bloco, que você se apresente. Quem é Vili? Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, que eu sei que você tem coisa para contar pra gente. Não sou muito bom de autobiografia, não, mas vamos lá. Eu nasci em Salvador, em 62, de uma família bem da época, né? Meu pai militar, minha mãe funcionária pública, ambos muito conservadores e religiosos, mas muito gente boa, né? E vivemos uma parte em Salvador, a maior parte no Rio de Janeiro, e eu moro em Friburgo há 26 anos, de onde eu exerço o magistério. Sou professor de geografia já há uns 40 anos mais ou menos. E participei da fundação do Partido Verde junto com nomes bem conhecidos, o Fernando Gabeira, o Carlos Mink, Lucélia Santos e alguns outros nomes bastante conhecidos que na época se interessaram por fundar um partido no Brasil pós-ditadura. Aí uma efervescência muito grande de ideias, de proposições. A maior parte delas oriundas da Europa, do movimento verde europeu, em especial alemão, que na época já despertava para as questões ambientais graves lá, de toda a ordem, né? E a ameaça de uma possível guerra nuclear entre as duas potências da época, talvez sejam as mesmas de hoje. No caso era a Guerra Fria, né? E aquela ameaça constante de mísseis, etc., as ogivas nucleares. Então surgiu esse movimento no Brasil, através do Partido Verde, que vem uma história aí já de 40 anos, eu acho, ainda com temas atuais, né? Um fundador recentemente comentou que a maior parte do conteúdo do Partido Verde teria sido diluído com o tempo, mas não é verdade. A colocação dele foi política partidária. Ele não é mais do Partido Verde. Mas os temas estão assim super vivos, necessários, usando uma linguagem bem informal, uma bola que já se cantava há muito tempo atrás. A gente viu um exemplo agora surpreendente no Sul, com uma chuva extremamente incomum, não que não tenha existido no passado, mas ao mesmo tempo também uma elevação do nível do mar que impediu, né, a drenagem de Porto Alegre, ficando a cidade ainda com trechos submersos, né, após um mês de chuva, e outros eventos que vêm ocorrendo no Brasil, em especial, né, de norte a sul, leste a oeste, seca na Amazônia, todo tipo de sorte climática, meteorológica do Nordeste, secas, o aumento da desertificação do Nordeste, outros pontos de áreas degradadas, semidesérticas, pontos de aridez, de calor e secura espalhados pelo Brasil, uma diminuição em pouco tempo, em menos de 10 anos, de 20% da área úmida do país, brejos, mangues, lagos, lagunas, pântanos, a diminuição do índice pluviométrico registrado já há 30 anos, e em especial no centro-oeste uma redução do nível das águas subterrâneas em mais de 30%, por conta do chamado agronegócio. Então, discordando do meu ex-colega de partido, essas questões associadas ao Partido Verde, não somente na área ambiental, mas
questões da área social das liberdades individuais que a gente já achava que haviam já sido convencionadas já há muito tempo, de repente vem à baila com um ataque da extrema-direita, com um pacote chamado pauta de costumes, que é um cenário assim, bem de Idade das Trevas, né? Um cenário para lá de vitoriano, né? Questões muito atrasadas que lembram muito o que a gente escuta falar dos grupos mais radicais do Oriente Médio, né? Assim, doutrinas absurdas, né? Que vem aí pautando o Congresso Nacional com temas que já são entendidos, muito bem entendidos no Brasil. Tinha um retrocesso. Então, questões ambientais da área dos direitos humanos estão vivas, né? E a pobreza marcante e, na maioria dos casos, progressiva, aumentando, intensificando e se tornando mais extensiva cada vez mais. Direitos humanos, necessidades básicas, questões ambientais gritantes, que vêm abatendo o número de desalojados, desabrigados, a perda em bilhões, são cifras que eu não tenho aqui de pessoas atingidas, impactadas, eu não tenho essa memória toda, mas são números surpreendentes. Então, tudo que envolve o que chamam de sustentabilidade, que o Partido Verde faz parte, está aí, tem bastante demanda aqui no Brasil e no mundo. Com certeza, né? Partido Verde, né? Exatamente. Então, acho que, né, muitas pessoas que se perguntam, o Partido Verde, o Vili acabou de, né, fazer aqui um resumo muito bacana para a gente. E quando você fala que o Partido Verde foi fundado pós-ditadura, rapaz, ficou passando na minha mente. Que loucura, né? Como que foi isso para vocês? Assim, quais foram as maiores dificuldades para conseguir fundar o Partido Verde pós-ditadura? Se eu disser para você que hoje existe uma onda ainda mais conservadora do que naquela época, você vai demorar um pouco a acreditar. Mas o que a gente ouvia, a rejeição não só na questão ambiental, eu me lembro que nos anos 80 existia uma crítica aos CIEPs que acolhiam os jovens, em especial da periferia, crianças, desde de manhã até à tarde, oferecendo coisa que as famílias não tinham na época e não têm hoje para oferecer. E eu me lembro que a crítica dos que na época a gente chamava de conservadores era assim, extremamente exagerada, uma má vontade com o social, com toda a tolerância e a solidariedade que era apresentada para as classes menos favorecidas, era assim, muito energética. E hoje em dia isso retornou agora pelo manto da extrema-direita, com um ódio muito grande, críticas, comentários, ou seja, já até saiu do discurso. Tivemos um governo aí absolutamente criminoso na área ambiental e parece existir uma tolerância, né, com toda essa gama desse pacote malvado e perverso que envolve a extrema-direita. E que depois de anos observando esse fenômeno medonho, a gente chega à conclusão de que não é um movimento marginal, pura e simplesmente, embora ele seja na sua própria essência, mas é algo que vem lá de cima, tipo uma linha auxiliar do capital ou da especulação. Eu não sei ainda quem ganha com isso, mas alguém investe nisso para que as coisas não avancem. O que está sendo discutido hoje no plenário da Câmara, tanto em termos de conteúdo como de performance, lembra aquele filme que eu gosto muito, A Guerra do Fogo. Eu vou fazer o seguinte, nós temos assunto para debater aqui hoje nesse bate-papo.
Vamos falar sobre a questão da privatização das praias, né, já que estamos falando de natureza, sobre o que rola lá nos debates do Senado, que são coisas que as pautas quentes, né, no Brasil aí nos últimos dias. Daqui a pouco o Vili vai falar um pouquinho para a gente sobre o pensamento, sobre, né, o posicionamento também do Partido Verde em relação a isso tudo. Não saia daí. Voltamos com o nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Estamos conversando com o Vili hoje. E é o seguinte, né? Agora eu quero saber um pouquinho sobre o que você pensa sobre essa questão maluca que estão discutindo aqui no nosso país sobre a questão das praias, privatizar as praias. Que loucura, né, Vili? Eu fui pego de surpresa com essa novidade assim, né? Mas depois de ouvir um pouco essa história, eu vi que isso é recorrente nesse grupo político. Primeiro que eles precisam ter sempre alguma novidade, alguma coisa para alimentar lá a voracidade do público, clamando por radicalismo e turbulência, né? Mas aí depois eu li e assisti um podcast no YouTube que trata-se de interesses pessoais mesmo associados, muito específico, não é um movimento nacional, não me pareceu isso. Mas uma coisa assim, aproveitando a força que eles têm lá no Senado, tiraram assim, pum, mas é algo que beneficia diretamente um dos que apresentou o projeto, pessoalmente, por interesses imobiliários deles diretos em zona costeira. Ou seja, esse tipo de ataque às zonas litorâneas, ele já vem acontecendo há muito tempo. Eu acho que isso até motivou a criação das comunidades tradicionais, em especial de pescadores do litoral, que sofreram muito nas últimas décadas o avanço de condomínios, resorts e tudo mais. Eu acho que a partir daí que geraram esse novo constituinte na lei brasileira, que são as comunidades tradicionais. Então, outra coisa que você falou é o seguinte: no momento em que a linha de costa está passando por uma variação muito grande por conta da elevação do nível do mar, né, a tendência das áreas costeiras terem um tratamento muito especial e cauteloso por conta da perspectiva da elevação do nível do mar. Quando você está numa área e vê que a terra é muito plana, você pode ter certeza que foi a água que fez aquela planura toda. E provavelmente um dia ela volte, não se sabe quando, mas o registro da elevação da temperatura e da elevação do nível do mar é evidente, não é mais um prognóstico, é um fenômeno em curso. Isso está acontecendo mesmo. Exatamente. Que aula, hein? Que aula. E existe esse debate também, eu ouvi em relação a essa pergunta para o professor de geografia. Existe esse debate dos jovens, das pessoas, querendo saber o que realmente está acontecendo nas salas de aula? Antigamente, a curiosidade por questões ligadas ao mundo e à sociedade eram maiores. Parece que o jovem hoje ele sacia sua curiosidade de forma mais individualizada com seus instrumentos de mídia, aonde ele quer. Então eles gozam de uma independência que a minha geração, por exemplo, não teve. A gente às vezes tinha que pegar 1 hora de ônibus para ir até uma biblioteca. E hoje em dia a biblioteca está no seu bolso, é só usar. Então acho que a tecnologia também influi um pouco nessa nós do magistério, nossa perda de prestígio com os jovens. Acho que é uma concorrência que nós temos que aceitar que é muito forte. Um celular com YouTube, com WhatsApp e tudo mais, é uma fonte de informação, é muito grande. É muita informação, né? Mas é aquela coisa, tem informações positivas e negativas, né? Depende muito aonde o jovem vai buscar, porque tem tantas fake news, né? Essas fakes aí loucas que, infelizmente, estão
Parece que a cada dia tem aumentado. O que você também tem em relação? E eu somos todos vítimas disso, porque nos enganar não é algo assim tão difícil, né? Então, ainda mais agora com os recursos que tem da inteligência artificial e muitas outras, Essa né? inteligência artificial é assustadora, né? Também. Loucura. Tipo, eu já acho assustadora você se comunicar através de uma tela, digitando sem ninguém saber quem é você e você poder dizer o que quiser, né? Esse mundo eu já acho demais para mim. É verdade, me fez agora refletir. Pura verdade. Falando agora sobre uma outra discussão no Senado, que essa aí está dando o que falar também, em relação ao ponto de vista do Partido Verde, sobre essa PL do aborto. Aí um assunto que a sociedade já estabilizou e avançou bastante em relação a esse tema, né? Eu já vi pessoas, principalmente nos últimos anos, favoráveis às teses, aos acontecimentos mais absurdos e repugnantes. Mas eu nunca vi ninguém fazer uma defesa do ato em si, do aborto. Sempre vi o aborto como uma triste e trágica necessidade de algumas pessoas. E um drama em todos os aspectos, e um drama que se leva para a vida toda. Não somente, em especial, a mulher, mas todos que participam desse ato. E acho que a sociedade já trabalhou o assunto suficiente no passado e era para agora estar no outro patamar, mais adiante, vendo como poder ajudar a sociedade diante desses problemas que envolvem esse assunto e não usar isso de forma espetaculosa para atrair e animar uma plateia de horrores que eu não posso achar que sejam conservadores, e sim pessoas que se acharam num universo político totalmente absurdo, desproposital e autodestrutivo, que é para onde isso vai levar. Exatamente, Vira, exatamente. E a gente sai desse assunto agora porque vamos mergulhar em vários assuntos aqui, gente. Vou explorar a inteligência de Vili aqui nesse podcast, nesse bate-papo. Vili, vamos falar um pouquinho sobre a preservação da Mata Atlântica. Mata Atlântica pede socorro? É um dos biomas mais destruídos do planeta. Ele é muito específico e tem suas particularidades, a Mata Atlântica. Você não encontra assim uma Mata Atlântica como essa aqui no continente americano. E nem no Pacífico você tem uma vegetação como essa, como a Floresta Atlântica. Que ela, aliás, não fica só no litoral. Ela também chega em algumas partes do interiores mais baixas, em alguns brechos, inclusive no Cerrado e na Caatinga. Agora é a área do Brasil onde aconteceu a grande ocupação e a parte mais desenvolvida do país, né? Então, muitos empreendimentos ainda continuam a avançar sobre a Mata Atlântica. Tem cidades como a nossa, por exemplo, que a gente vê a vegetação sendo suprimida, né? Por conta da expansão da cidade, das áreas urbanas e às vezes da agricultura também. Mas as áreas protegidas, né? E aqui a gente tem algumas APAs, parques, o Grande Parque dos Três Picos, mas tanto dentro deles já é uma área que tem já o seu monitoramento, tem pessoas responsáveis por isso, mas de uma forma geral ela vem sendo suprimida com o passar do tempo, né? E a oportunidade que a gente tem é aproveitar essas áreas degradadas que não estão mais no uso da agricultura e ou reaproveitá-las com uma agricultura sustentável de boas práticas, ou então permitir que ela seja restaurada naturalmente ou praticar o reflorestamento, né, dessas áreas.
evitando que fiquem esses pastos expostos aí e que não prestam serviço nenhum para o meio ambiente e para a sociedade. Excelente. Pessoal, voltamos com o nosso terceiro e último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Não saiam daí. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Bate-papo está sensacional, recebendo hoje o Vili, fundador do PV, Partido Verde. E Vili, fala um pouquinho para a gente sobre essa importância da agricultura orgânica. Na verdade, a gente usa o termo agricultura orgânica como uma chamada, né, para atrair o interesse para um observar do espaço rural, agrário, de forma a ter um melhor proveito desse território, tanto em termos ambientais como gerador de riqueza. E se você já aplica o ambiental, em termos de conceito, você já espera receber alguma coisa disso, que são os conhecidos serviços ecossistêmicos que a vegetação oferece, como paisagismo, qualidade do ar, efeito acústico e outros, né, que são utilizados e que a sociedade valoriza. Tanto que, né, ali tem uma floresta, um parque, uma reserva, é sempre um atrativo imobiliário, né? E o que, na verdade, a gente promove hoje em dia, não só a agricultura orgânica, que ela em si já representa muito, mas as chamadas práticas agrícolas sustentáveis ou as boas práticas agrícolas ambientais. Ou seja, é uma agricultura que ela não somente não agride o meio ambiente. Não, ela além de produzir alimentos, ela promove outros serviços ambientais, como, por exemplo, a produção de água, que é a possibilidade de infiltrar a água no solo, recarregando os lençóis freáticos e, por conseguinte, fazendo a descarga nos rios na época da seca, ou seja, a chuva que precipita em dezembro, janeiro e fevereiro e infiltra, ela migra por debaixo do solo, num movimento chamado transmissividade, até a margem dos rios, fornecendo água para os rios no período que não chove, que vai de abril, maio, junho, julho, agosto. Ou seja, no alto da estação seca, você continua tendo água nos rios por conta dessa superfície do solo rural, de determinada forma, que permite que o ciclo hidrológico produza este serviço ambiental hidrológico, que é a retenção da água na bacia, promovendo uma estação de estiagem não muito seca. Então, na verdade, a agricultura orgânica é uma chamada, não somente para o que ela significa em si, que é o maior problema de saúde que nós temos no mundo hoje, em função do alimento, gerador da maior parte das doenças. A gente acha que come tão bem, né, Vini? A gente acha. A gente acha, né? Então, é uma forma de você ver o espaço agrário rural, não somente a Alemanha, a Califórnia, produzem alimentos hoje nas áreas urbanas, e uma forma de você ter uma postura em relação ao ambiente rural, ao solo, de forma que tudo esteja dentro de determinados princípios acontecendo de forma proveitosa para a sociedade e, consequentemente, para o meio ambiente e vice-versa. Então, não somente a agricultura orgânica, mas toda uma visão do espaço que seja naquilo que nós chamamos de sustentável, né? Que possa, ao longo de décadas e séculos, continuar produzindo e oferecendo oportunidade de vida para as pessoas. E já que você falou dessa questão de sustentável, falando de Nova Friburgo, você acha que Nova Friburgo tem um trabalho de sustentabilidade ideal aqui na cidade?
Friburgo, algumas décadas atrás, concentrou e promoveu algumas novidades nesse campo da difusão da medicina holística, da agricultura orgânica e diversos elementos que na época a gente chamava da nova era, né? Ou da era de Aquário. Então, houve um fomento muito grande há 30 anos atrás desses princípios aqui em Friburgo e há muito mais tempo ainda, Friburgo teve um histórico de novidades, como, por exemplo, um ensaio daquilo que foi o sistema de proteção social do tipo do INSS, que já teve uma experiência semelhante aqui. E também foi anunciado o 13º pelo deputado que criou o 13º, também o anúncio foi aqui em Friburgo. Ou seja, Friburgo teve bastante importância na história do Brasil em diversos temas. Mas hoje a gente percebe assim, um ambiente árido de inovação e progresso. Tá? Mas há muito o que fazer aqui em Friburgo na área do turismo ecológico e da agricultura sustentável e na produção de lazer rural, lazer silvestre e de montanhismo. Ou seja, um percentual muito pequeno da sociedade aproveita esse ambiente fantástico que existe aqui em Friburgo, que é uma das capitais do ecoturismo brasileiro. E muitas vezes o pessoal pensa que Friburgo sejam os seus distritos. Não. O centro de Friburgo já acessa o Caledônia, que é um dos maiores espetáculos da natureza que existe aqui no Sudeste. E outros, aí sim, Três Picos, Lumiar e outros lugares que não são tão famosos, mas são bastante incríveis. Então, essa visão do ecoturismo, da agricultura orgânica, isso já teve esse ensaio aqui no passado, mas não foi assim muito bem aproveitado. Mas com a organização dos movimentos progressistas, principalmente de uma nova geração engajada e interessada nisso, eu acho que você pode imaginar dias melhores nesse campo para Friburgo. E isso é muito bom, dias melhores. Falando de meio ambiente, falando de agricultura orgânica, falando sobre natureza, a gente consegue linkar, por exemplo, inclusão social? Uma das primeiras chamadas lá atrás, quando surgiu o movimento verde, foi a despoluição da produção. Ou seja, sempre existia um engajamento entre meio ambiente e geração de emprego. Eu destacaria hoje, por exemplo, uma sugestão: criar uma cadeia produtiva a partir da coleta seletiva e do armazenamento, separação e beneficiamento também básico de alguns recicláveis. No mundo inteiro, esse tipo de atividade, no Rio de Janeiro inclusive, ele costuma ser feito pelas pessoas que mais precisam. E as experiências em torno de apoio, cooperativação dessa atividade e apoio governamental, etc., ela se torna uma atividade, uma cadeia interessante que progride, né? A elaboração de produtos à base de plástico. E isso em termos de resíduo, que a cidade demanda uma coleta seletiva e uma diminuição da pressão sobre o aterro sanitário. E a gente sabe que a região aqui, com o nosso relevo, não oferece muitos espaços para um aterro sanitário. Então, é uma forma de você diminuir a necessidade desses espaços e, ao mesmo tempo, você criar uma linha de produção, de geração de renda para um setor da sociedade que precisa de políticas públicas
voltadas para isso, uma vez que um registro de que existem 6 famílias que vivem abaixo da linha da pobreza no município, você atender às próprias necessidades comunitárias com o uso da mão de obra dessas pessoas. É preciso haver engajamento da prefeitura nesse propósito que a Constituição de 88 oferece o poder de desenvolvimento municipal à prefeitura e, posteriormente, todas as políticas de inclusão. Então, essas que foram elaboradas nos últimos anos pelo governo federal e que envolve o CRAS e outras, além dos tradicionais sistema de proteção social, a proposta seria que o próximo governo levasse aos extremos todos os itens que compõem essa agenda de assistência e proteção social. Não somente para essas 6 mil famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, mas tem um aspecto aí bem maior que amplia e vai às dezenas de milhares que vivem na margem da pobreza e é onde os problemas sociais familiares se agravam mais ainda. E existe uma estrutura social no Brasil, uma legislação que abrange e muito, podendo oferecer diversos tipos de assistência a essas pessoas. Então, uma próxima gestão pública tem que tornar extensivo todo o serviço de proteção social, de inclusão social que a lei federal oferece e trazer para o município com força e aproveitar essa plataforma e agregar temas como, por exemplo, alguns que você elencou aqui e acoplar esta plataforma e tentar fazer os projetos andarem, acontecerem e incluir essas famílias e muitas outras, e de forma preventiva também, incluir essas famílias em programas que levam ao desenvolvimento humano e econômico dessas pessoas, tornando-as independentes desse tipo de assistência. Tá? Excelente, Vili. Nosso tempo acabou, mas quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pela sua aula hoje aqui nesse podcast. Foi muito bacana esse bate-papo e sucesso para você, né? Não só na sala de aula, mas em todos os segmentos da sua vida. Gostei muito do bate-papo. Aprendi, como sempre, muito aqui hoje. Obrigada. Olha, você criou um ambiente aqui, junto com o seu telespectador, fantástico e maravilhoso. E eu senti muita vontade para bater um papo muito agradável com vocês aqui. Foi uma satisfação muito grande. Jaque. Legal, obrigada, Vili. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.